Oi, gente. Hoje nós vamos conversar sobre a participação de Manuela Dávila, candidata à vice-presidência na chapa do PT, na Jovem Pan. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente conversa sobre política, ciência e filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e toda sexta-feira eu faço filosofia popular, em que eu pego um filme, uma série popular e analiso do ponto de vista político ou filosófico. Bem, a conversa começou com um questionamento acerca dos fake news envolvendo o Adélio Bispo e o atentado ao Bolsonaro, porque foram criados fake news dizendo que a Manuela Dávila teria ligado essa figura que fez o atentado, não é? O Adélio Bispo. Isso é obviamente falso, e ela revelou que ela levou esses fake news para a polícia e fez uma requisição de proteção, já que os vice-presidentes não têm proteção garantida pela polícia, mas o clima esquentou e que pode ser que alguma pessoa motivada por isso daí, com muita raiva, pudesse fazer algo contra ela. Depois o Vila questionou sobre o Petrolão, né, o escândalo de corrupção envolvendo o PT, e ela deu a resposta padrão que o Haddad está dando sempre, que existem duas formas de se fazer política em relação a isso, fortalecendo os mecanismos de controle ou enfraquecendo, e que as administrações do PT fortaleceram os mecanismos de controle, e por isso que esses escândalos foram descobertos, e quem fez mal feito que pague. Enfim, não teve nenhuma grande novidade aí. Depois foi o questionamento em relação ao indulto ao Lula, a coisa da graça, né, que o presidente tem esse poder para fazer. E aí ela deu a resposta padrão também, que o Lula não pediu. Mas essa resposta não é, na verdade, uma resposta. Porque uma coisa é o Lula não ter pedido, outra coisa é se vocês vão dar se no futuro ele pedir. Aliás, o Vila poderia ter feito a pergunta da seguinte forma: e se no futuro todos os recursos fracassarem e o Lula pedir, vocês vão dar um indulto? Ou o Lula não pensa... Quer dizer, ou se vocês acharem... Como é que vai ser a situação se todos os recursos terminarem? Essa questão do indulto, para mim, seria resolvida dessa forma, mas vocês vão ver que não é o único momento que ela, de certa forma, não responde a questão. Porque essa é uma não resposta. Dizer que o Lula não pediu, ok, ele não pediu, mas aí isso abre a janela para que, uma vez todos os recursos sendo cumpridos e não sendo avaliado o mérito da questão, seja possível depois você dizer, olha, a injustiça não se fez e agora nós vamos ter a questão da graça e tal. Enfim, para mim não fica claro. O Haddad, em uma outra entrevista, tentou ser um pouco mais claro, sinalizando que não só o Lula não pediu, como eles são contra isso, porque o Lula entende que isso seria abrir mão da própria inocência em nome do poder e tal. Enfim, foi o único momento que pareceu um pouco mais claro em relação a isso. Depois houve um questionamento em relação a ela abriu mão de ser candidata. Aí ela disse uma coisa que, aliás, eu acho coerente com o que ela tinha dito anteriormente, que ela já tinha dito que se fosse pela União da Esquerda, ela iria abrir mão de ser candidata. Enfim, é bem isso mesmo. E ela disse isso no Roda Viva. Eu me lembro, eu analisei o Roda Viva, é o meu vídeo, inclusive, de maior visualização, mais de 100 mil visualizações. Ela disse naquela entrevista que se fosse para o bem da esquerda e a esquerda se unisse, ela não precisaria ser candidata, mas naquele momento não houve união, então ela ainda era candidata. Ela foi questionada sobre o feminismo, ela defendeu as pautas feministas e a atuação dela e tal. Até um momento que a Vera Magalhães mostrou... Aí eu fico na dúvida, foi burrice ou foi falta de honestidade? Eu não sei. Uma das duas coisas aconteceu. Porque ela disse assim, foi perguntado sobre o papel do Lula. Ela disse, o Lula é uma grande referência para nós. Como o brilhante Ustra é uma referência para Bolsonaro e FHC é para o Alckmin. Aí Vera perguntou, Ustra e FHC são iguais? Retardou, Vera? O que é isso? É óbvio que ela disse que são correspondentes como referências a cada um, não que eles são iguais. De onde veio esses iguais? Quer dizer, a má vontade da Vera chega ao ponto de... Aí você fica na dúvida se ela não entendeu
uma coisa tão simples como essa, de que Lula é uma referência para o PT, Ustra é uma referência para Bolsonaro, para Mourão, e FHC é uma referência para Alckmin, no sentido de que eles são diferentes, porque eles são diferentes referências para cada um dos candidatos, o que é óbvio, qualquer pessoa, enfim, ou escuta o discurso da Manuela, entende, né? Então, o que me leva a crer que não foi burrice por parte da Vera, foi uma profunda má vontade, né? Uma coisa desonesta. Mas só tem essas duas opções. Ou ela é incapaz de entender algo tão óbvio, ou, enfim, ela é muito mal intencionada. Eu fiquei puto da vida com essa fala aí. Realmente é uma atitude baixa dessa jornalista da Jovem Pan. Mas enfim. Depois ela fala sobre a serenidade do Haddad como um dos componentes. Eu já tinha comentado que o Haddad tem aquela coisa assim, super calma e tal. Na Globo News, atos de profunda desonestidade dos jornalistas. Gente dizendo coisas que ele... dizendo ao contrário, coisas que ele tinha acabado de falar. O tipo de coisa que leva qualquer pessoa às raias da loucura, quer dizer, deixa a pessoa profundamente irritada com tamanha desonestidade. E ele teve aquela calma, assim, tranquila, né? Ficou respondendo e tal. Depois teve um questionamento que aí eu me aborreço com a Manuela. Eu não gosto dessa coisa de não se responder as perguntas. O Vila perguntou sobre o fato de ser Partido Comunista do Brasil, se ela acredita no comunismo, se ela acredita no socialismo, se ela defende a socialização dos meios de produção. Ela deveria ter dito, não, eu não defendo a socialização dos meios de produção. Aliás, porque isso é a verdade. Porque o programa do PCdoB, há anos, não é agora, não é esse programa com essa coligação com o PT, não. Há muito tempo o PCdoB não tem um programa fortemente do socialismo antigo. O PCdoB mudou. O PCdoB já defende um projeto neodesenvolvimentista com tons de justiça social, como ela falou na resposta, há muito tempo. Então, em vez de dizer qual é o programa de hoje, ela deveria ter dito, não, em relação ao passado, nós não defendemos mais isso. Hoje, nós defendemos isso aqui. Entendemos comunismo, o socialismo e tal, como justiça social, não mais como socialização dos meios de produção. Sendo que a discussão sobre socialização dos meios de produção também é uma discussão um pouco mais complexa, porque a interpretação da União Soviética e de outros países, que foi a estatização, controle estatal, isso aí é capitalismo de Estado, como Lenin já tinha dito, eu tenho um vídeo sobre isso, a maior mentira do século XX, e que o socialismo defende o controle da classe trabalhadora, classe operária, sobre os meios de produção. Mas eles não defendem mais nada disso. E ela poderia ter sido clara. Eu não entendo porque ela se vê forçada a dizer, não, nosso projeto hoje é tal, 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 tal. Simplesmente dizer não, nós não defendemos mais isso. Qual é o grande problema? Nós entendemos o papel do comunismo, do socialismo, a inspiração para a justiça social de outra forma. Era só dizer isso. Acabou o problema. Não precisa, enfim. Aí vem a questão mais substantiva, melhor questão apresentada pelos membros ali da Jovem Pan, não por acaso veio do Eduardo Moreira, que vem se credenciando como a principal figura da Jovem Pan. É interessante que a Jovem Pan tem várias pessoas assim já atuando há bastante tempo na política, e o melhor da Jovem Pan vem de uma pessoa nova e do mercado financeiro. Você vê que deve ter algum problema com o nível lá, né? Mas vamos lá. O Eduardo Moreira questiona ela, um questionamento importante, como é que ela explica estar do lado de Renan Calheiros, estar do lado dos golpistas, estar do lado... E são golpistas, eu botei entre aspas porque tem gente que não acredita que foi golpe, eu entendo que houve, mas enfim, isso daí é uma questão discutível. Agora, como é que ela explica estar do lado dessa turma, vamos chamar assim, né? A turma do mal? E ela não respondeu. Ela diz assim, o importante é o projeto, tem orgulho de estar com a Haddad. Sim, você tem orgulho de estar com a Haddad, mas e essa turma aí? Aí ela poderia dizer, olha, ela deveria ter dito algo do tipo, olha, é uma questão pragmática, o partido fez acordos regionais, eu realmente não tenho aproximação com essas pessoas, mas eles no futuro podemos ver se isso dá governabilidade a gente. Mas a governabilidade não pode ter um custo de corrupção, de problemas e tal.
temos que construir uma nova governabilidade. Não vai ser fácil, mas entendo que foram acordos regionais. Você jogar limpa, falar, entendeu? A real. Mas Manuela, infelizmente, em relação a isso, ficou dizendo: eu tenho orgulho de estar com a Haddad, tenho orgulho de estar com o fulano, PT e tal, e não fala no nome do Renan Calheiros. Tem a maior dificuldade. É o momento mais constrangedor, que ela teve mais dificuldade de responder, não por acaso. Depois ela falou sobre o fato de que ela viu muito das coisas que ela defendia na juventude se realizar, a coisa da expansão das escolas técnicas, cotas, aumento de vagas no setor público, nas universidades, quando ela era estudante de PIBIC, que ela defendia isso. Depois ela fez uma defesa pela democratização, que é uma coisa que eu defendo, mas não foi muito clara. E depois, mais por fim da entrevista, teve 2 questionamentos. Um sobre o BNDES. Na verdade, o questionamento sobre o BNDES foi também relacionado à Venezuela, Cuba, e o dinheiro que rolou para esses países. Teoricamente pode ser um rombo de R$1 bilhão. E a resposta dela em relação à Venezuela eu acho boa. Aliás, é a resposta que eu daria, que o Brasil tem que retomar o seu papel de mediador de conflitos. É isso mesmo. Não é papel do Brasil ajudar a patrocinar golpe em outros países, nem tentar derrubar o governo dos outros. Enfim, cada país deve ter o seu processo eleitoral, enfim. Não vejo realmente muito mais do que dizer para isso. Em relação ao BNDES, ela disse que tem que ser utilizado para desenvolvimento. O que eu acho que ela também está correta. O problema do BNDES foram alguns escândalos de corrupção, que significa que talvez os mecanismos de fiscalização e tal tem que ser mais intensos em relação a esse banco de investimentos. Enfim, acho que é isso aí. Não tenho muito mais a dizer. Acho que Manuela representa, por incrível que pareça, embora eu tenha minhas críticas a ela, um avanço em relação aos vices antigos do PT, porque é um vice mais à esquerda mesmo. Nas questões sociais, nas questões culturais, nas pautas econômicas. Mas a gente não sabe como é que o PT vai governar, porque quando o PT governou, o PT foi para o centro. E o PT não fez as reformas, teve no poder 14 anos, e não fez as reformas que diz agora que vai fazer. Reforma tributária, principalmente tributária. Tributária o PT não fez, e diz agora que vai fazer. Teve 14 anos para fazer e não fez. E ela não fala sobre a reforma da Previdência, né? Que é uma reforma necessária para mexer nos privilégios das cúpulas. Aí eu não sei exatamente qual é a proposta do PT em relação a isso. Tenho que olhar o programa do PT. Estou lendo, mas não terminei ainda. É um programa meio longo do PT. E eu vou dizer, a leitura não é das mais agradáveis. Aliás, os programas políticos, com exceção talvez do PSOL, que é mais enxutinho e mais direto, não são muito gostosos de ler. São bem enfadonhos. Eu que sei, porque eu li quase todos para fazer um artigo científico que já está publicado na revista Saúde em Debate. Se vocês tiverem curiosidade, eu coloco o link na descrição para vocês lerem esse meu artigo. E estou com outro artigo aí já aprovado, em breve sendo publicado, sobre eleições nos Estados Unidos. Porque eu sou um pesquisador de eleições, de política e tal, é minha área mesmo. Enfim, era isso aí que eu tinha para dizer para vocês. E se vocês gostam do que eu faço aqui, se inscrevam no canal, dê um like e compartilhem, que é muito importante para mim. Tá certo então, gente? Um abração e até o próximo vídeo. Até a próxima.